Esta é uma narrativa poderosa sobre negligência, manipulação e o amor inabalável de uma mãe. Abaixo, apresento o texto reescrito em 10 parágrafos, integrando as falas de forma dramática, conforme solicitado. Maurício estacionou seu carro importado diante da casa onde as memórias de sua infância residiam, sentindo o alívio de quem finalmente retorna ao lar após uma exaustiva viagem de negócios de 15 dias. No banco do passageiro, um presente cuidadosamente embrulhado guardava um colar de pérolas, a realização de um desejo antigo que sua mãe, Maria das Dores, apenas ousara mencionar anos atrás como algo inalcançável. Ele imaginava o brilho nos olhos dela e o sorriso de gratidão, mas, ao descer do veículo, o silêncio que o recebeu era denso e atípico. O portão está entreaberto e as luzes apagadas. Isso não faz o menor sentido, pensou ele, sentindo o primeiro lampejo de uma inquietação que logo se transformaria em puro pavor ao notar o abandono que emanava das paredes daquela casa. Ao entrar, a penumbra revelou uma sala que parecia intocada pelo calor humano há muito tempo, com poeira acumulada sobre os móveis e um vazio que ecoava a cada passo. Maurício caminhou até a cozinha, esperando encontrar o aroma familiar de tempero caseiro, mas deparou-se com uma geladeira desoladora, contendo apenas restos ressecados e garrafas de água. "Mãe! Onde você está?", gritou ele para o vazio, enquanto a confusão mental crescia. Afinal, ele depositava mensalmente uma quantia generosa em sua conta, o suficiente para uma vida de rainha. O mistério se aprofundou quando a campainha tocou e ele encontrou Dona Lúcia, a vizinha de longa data, cujos olhos marejados entregavam uma tragédia que ele ainda não conseguia conceber. Dona Lúcia segurou as mãos dele com uma urgência que o fez estremecer, e suas palavras foram como golpes diretos em seu peito. "Maurício, meu filho, graças a Deus você voltou. Sua mãe precisa muito de você", começou ela, com a voz embargada pela hesitação de quem carrega uma notícia cruel. Ele questionou o que havia de errado, tentando manter a calma, mas a resposta da vizinha o desabou por completo. "Maurício, eu não queria ser eu a te contar isso, mas sua mãe anda passando necessidade. A gente tem visto ela pedindo ajuda nas casas do bairro. Comida, sabe? Ela pede comida." O chão parecia ter desaparecido sob seus pés enquanto ele processava a imagem de sua mãe mendigando pelo bairro. Incrédulo, Maurício tentou justificar a situação, mencionando os depósitos religiosos que fazia todo início de mês, mas Dona Lúcia apenas balançou a cabeça em sinal de negação e piedade. "Eu também achei estranho no começo, mas faz umas 3 semanas que a gente vê ela andando pelo bairro, magra, fraquinha. Ela chegou na minha casa semana passada pedindo se eu não tinha um prato de comida sobrando. Disse que estava com muita fome." "Maurício, ela estava tremendo", relatou a vizinha, pintando um quadro de sofrimento que ele jamais imaginaria para a mulher que lhe deu a vida. Sem pensar 2 vezes, ele partiu em direção à casa de outra vizinha, Mariana, onde sua mãe fora vista pela última vez naquela noite de agonia. Ao dobrar a esquina sob a luz pálida de um poste, Maurício avistou uma figura que mal reconheceu, uma mulher curvada, com roupas que agora sobravam em seu corpo definhado, segurando um prato vazio com as mãos trêmulas. Era Maria das Dores, mas não a mãe vibrante que ele deixará, era uma sombra de si mesma, marcada pela fome e pelo cansaço extremo. Tomado por uma dor física de arrependimento, ele gritou, "Mãe", e correu em sua direção. Ao ouvir a voz do filho, ela tentou se esconder, tomada por uma vergonha que não deveria ser dela, mas sim de quem a abandonou naquela situação deplorável enquanto o filho acreditava estar cuidando de tudo à distância. O reencontro foi banhado em lágrimas e em um abraço desesperado, onde Maurício pôde sentir cada osso sob a pele fina de sua mãe, percebendo a gravidade da desnutrição que a assolava. "Maurício, meu filho, você voltou", sussurrou ela com uma voz que parecia um sopro, enquanto a vergonha a consumia. "Me desculpa, meu filho. Me desculpa por te envergonhar assim. Eu não queria que você me visse desse jeito", soluçou ela, revelando que, mesmo no ápice do seu sofrimento, sua maior preocupação ainda era a dignidade perante o filho. Aquelas palavras agiram como lâminas no coração de Maurício, que não conseguia entender como a abundância financeira que ele provia se transformará em tamanha miséria. Mariana, a vizinha que a acolhera naquele momento, apareceu na porta com os olhos vermelhos e insistiu, "Maurício, leva sua mãe para dentro. Ela precisa comer alguma coisa. Fiz sopa, está quentinha."
Já dentro da casa, Maurício observou com o coração partido enquanto sua mãe devorava a sopa com uma urgência dolorosa, mastigando cada pedaço como se fosse um milagre. Cada colherada era acompanhada por lágrimas silenciosas que caíam no prato, uma mistura de alívio e humilhação. Ele permanecia em silêncio, processando a falha catastrófica de comunicação e proteção, enquanto jurava a si mesmo que descobriria quem havia desviado o sustento daquela mulher indefesa. A investigação de Maurício sobre o paradeiro do dinheiro não demorou a revelar uma traição doméstica de proporções devastadoras, envolvendo alguém de extrema confiança que deveria estar cuidando de Maria. Ele descobriu que as senhas e o cartão da mãe haviam sido manipulados por um familiar próximo, que se aproveitava de sua simplicidade para desviar cada centavo para luxos próprios e dívidas de jogo. Enquanto Maurício viajava pelo mundo fechando negócios, sua mãe era coagida a mentir por telefone, dizendo que estava bem, enquanto definhava no silêncio de sua própria cozinha vazia. Como alguém pôde ser tão cruel com uma mulher que só deu amor? Questionava-se ele, fervendo em uma mistura de ódio pelo culpado e culpa por sua própria ausência. Decidido a reparar o dano, Maurício não apenas confrontou o traidor com todo o rigor da lei, mas transformou a vida de Maria das Dores em um santuário de cuidado e presença constante. Ele percebeu que o dinheiro, embora necessário, nunca substituiria o olhar atento e a presença física. O colar de pérolas, que ele finalmente entregou em um momento de paz, parecia agora um adorno pálido diante da verdadeira joia que era a saúde recuperada de sua mãe. Nunca mais, mãe. Nunca mais você passará por isso. Eu prometo que meus olhos nunca mais se afastarão de você, declarou ele, enquanto havia ganhar cores novamente sob seus cuidados. A história dessa família serviu de alerta para toda a vizinhança sobre a vulnerabilidade dos idosos e a importância da vigilância afetiva, mostrando que o sucesso financeiro de nada vale se as raízes estiverem morrendo de fome. Maria das Dores voltou a sorrir e a frequentar o rádio da cozinha, mas a cicatriz daquelas 3 semanas permaneceu como um lembrete de que o amor exige mais do que depósitos bancários, exige tempo, escuta e alma. Maurício aprendeu, da maneira mais dolorosa possível, que o chão pode sumir debaixo dos pés a qualquer momento, e que a maior riqueza que ele poderia proteger era o prato sempre cheio e o coração sempre quente da mulher que lhe ensinou a caminhar. Maurício sentiu a garganta apertar como se o ar estivesse fugindo de seus pulmões enquanto se sentava ao lado daquela mulher que mal parecia sua mãe. Ele segurou a mão livre dela, sentindo a pele fina e fria, e perguntou em um sussurro carregado de angústia: Mãe, o que está acontecendo? Por que você não me ligou? Por que não me contou? Maria das Dores, incapaz de sustentar o olhar do filho, abaixou a cabeça, deixando que a vergonha transparecesse em cada gesto contido. Ela respirou fundo, lutando contra o choro, e respondeu com uma fragilidade que o quebrou por dentro: Eu tentei te ligar, meu filho. Tentei muitas vezes, mas você nunca atendia. Pensei que estava ocupado demais, que eu estava incomodando. Confuso, Maurício pegou o celular da mãe, que estava escondido no bolso do vestido velho e desgastado. A tela estava rachada e o aparelho parecia morto, mas o problema era muito mais profundo do que um hardware quebrado. Ao conseguir acessar a conta da mãe pelo computador de Mariana, o estômago dele revirou violentamente. Havia dezenas de tentativas de ligação e mensagens enviadas que ele nunca recebeu, todas carregadas de um desespero crescente que ele ignorara involuntariamente. Filho, estou com fome. Maurício, não tem comida em casa. Por favor, me ajuda. Estou com medo, diziam os textos que brilhavam na tela fria do computador, cada palavra agindo como uma facada em sua consciência. A busca pela verdade o levou ao seu próprio celular, onde ele mergulhou nas configurações de privacidade com as mãos trêmulas. O que ele encontrou foi um soco no estômago. O número de Maria das Dores estava bloqueado. Ele jamais faria algo assim, e a conclusão lógica chegou com a força de uma avalanche, revelando uma traição doméstica sem precedentes. Viviane, murmurou ele, percebendo que sua esposa, que tinha acesso total ao seu aparelho, arquitetara aquele silêncio forçado. Enquanto observava a mãe terminar a sopa com os olhos fechados, saboreando o caldo como se fosse ouro líquido, Maurício entendeu que tinha falhado miseravelmente como protetor. Mariana trouxe um copo de água e sentou-se à mesa, quebrando o silêncio que era preenchido apenas pelo som da colher raspando o fundo do prato.
Maurício olhava para Maria das Dores e via uma tristeza que ia além da desnutrição, era uma dor na alma de quem foi descartada pela própria família. Mãe, preciso que você me conte tudo. Desde o começo. Quando foi que as coisas começaram a ficar ruins? Implorou ele, buscando entender o mecanismo daquela crueldade. Maria das Dores apertou as mãos no colo e, com uma voz trêmula, revelou seu medo de destruir o lar do filho. Não quero causar problemas no seu casamento, meu filho. Você trabalhou tanto para construir sua vida. Com a insistência de Maurício, a história de horror começou a ser narrada em sussurros. Tudo tivera início há cerca de 4 meses, logo após ele viajar para um congresso internacional, confiando sua mãe aos cuidados de Viviane. No começo, as visitas eram cordiais, mas logo a máscara da esposa caiu, dando lugar a uma vigilância abusiva sob o pretexto de gestão financeira. Ela disse que eu estava gastando demais, que você mandava dinheiro, mas eu não sabia administrar direito, contou a mãe, deixando Maurício indignado, pois ele sabia que ela sempre fora a pessoa mais econômica do mundo. A privação foi escalando de forma sádica, com Viviane confiscando cartões, senhas e até itens básicos de higiene. Mariana, a vizinha, não conseguiu se conter e interveio com raiva na voz. Desde então, Dona Maria não viu mais a cor desse dinheiro. Ela começou a controlar tudo, até o sabonete do banheiro. Maria das Dores assentiu, contando como a comida passou a ser trancada em uma despensa com cadeado sob a desculpa esfarrapada de uma infestação de ratos inexistente. Eu não queria criar confusão, meu filho. Pensei que ia melhorar, que era só uma fase, lamentou a senhora, revelando quanto fora manipulada para se sentir um peso. O ápice da revelação veio quando Mariana buscou uma sacola plástica no armário e a colocou sobre a mesa, revelando um segredo que Maria das Dores temia que Viviane encontrasse. Dentro, havia um caderno velho de capa dura, um diário onde a fome e o abandono foram documentados em letras trêmulas. Eu comecei a escrever porque estava ficando louca, filho. Precisava colocar para fora o que estava sentindo, explicou a mãe, enquanto Maurício abria as páginas que detalhavam sua rotina de migalhas e pão velho, contrastando terrivelmente com os contratos milionários que ele assinava no mundo corporativo. Maurício leu as passagens em silêncio, sentindo o coração acelerar a cada parágrafo de sofrimento. Hoje Maurício ligou perguntando como eu estava. Disse que estava tudo bem, porque não quero preocupar meu filho, mas a verdade é que só comi pão velho hoje, dizia uma das notas. Outra página relatava dias inteiros apenas à base de água e bolacha, evidenciando que a dor no estômago da mãe era o preço da ganância de sua esposa. A cada relato de não quero ser um peso, Maurício sentia que sua própria vida era uma mentira construída sobre o sacrifício silencioso da mulher que mais o amava. A página mais devastadora relatava o aniversário de 70 anos de Maria das Dores, um marco que deveria ter sido celebrado com festa e luxo. Em vez disso, o diário revelava: hoje é meu aniversário. Completei 70 anos. Ninguém lembrou. Viviane saiu cedo e voltou tarde. Encontrei um pedaço de bolo velho no lixo e comi. Estava bom. Ao ler que sua mãe comemorara o septuagenário com restos retirados do lixo, Maurício largou o caderno e cobriu o rosto com as mãos, sentindo o corpo inteiro tremer em uma mistura de ódio, luto e uma sede de justiça que mudaria sua vida para sempre. Ele levantou os olhos do diário e olhou para a mãe, que o observava com uma compaixão que ele sentia não merecer. O colar de pérolas que trouxera na bagagem agora parecia uma piada de mau gosto diante da realidade nua e crua daquele caderno. Naquela cozinha simples de vizinhança, o executivo bem-sucedido morreu para dar lugar a um filho que finalmente enxergava a escuridão que habitava sua própria casa. Ele não apenas tiraria a mãe dali naquela noite, mas garantiria que cada lágrima de fome fosse respondida com o rigor da verdade, começando pelo confronto inevitável que o aguardava em sua mansão fria e desalmada. A revelação de que sua mãe havia comemorado 70 anos comendo um pedaço de bolo retirado do lixo, enquanto ele celebrava contratos milionários, destruiu o que restava do orgulho de Maurício. Ele sentia o peso insuportável de sua própria ausência, uma negligência que permitiu que o amor de sua vida fosse reduzido à mendicância. Maria das Dores, percebendo o tormento do filho, segurou sua mão com ternura e tentou consolá-lo. Filho, não chora. Eu estou bem agora. Você voltou. Mas Maurício,
caminhando inquieto pela cozinha de Mariana, rebateu com uma voz embargada pela culpa: "Não está bem, mãe. Nada está bem. Como eu deixei isso acontecer? Como fui tão cego?" O horror, porém, tinha camadas ainda mais profundas e cruéis que ele estava prestes a descobrir. Mariana, observando o desespero do homem, decidiu que era hora de revelar o quadro completo daquela tirania doméstica. "Maurício, tem mais coisa que você precisa saber. Sua mãe não foi a única pessoa afetada. Neuza, a empregada que trabalhava na sua casa há anos, foi mandada embora", revelou a vizinha. O choque paralisou Maurício, pois Neuza era o pilar daquela casa. Maria das Dores completou a informação com a voz enfraquecida: "Porque ela me deu comida escondida. Viviane descobriu e demitiu ela na hora." No exato momento em que o ódio de Maurício por Viviane atingiu o ápice, seu celular tocou, exibindo o nome da esposa na tela. Ele atendeu com a mão trêmula, ouvindo aquela voz doce e manipuladora que agora lhe soava como veneno. "Amor, onde você está?" "Cheguei em casa e você não estava aqui", disse ela, fingindo uma normalidade que não mais existia. Maurício, contendo a vontade de explodir, respondeu secamente: "Estou na casa da Mariana com minha mãe. E acabei de descobrir muitas coisas interessantes." Houve um silêncio gélido do outro lado da linha, antes que ela tentasse, mais uma vez, desqualificar a vítima. Viviane tentou uma última manobra desesperada, alegando que a sogra estava confusa e exagerando os fatos, mas Maurício a interrompeu com um grito que fez o teto da pequena cozinha estremecer. Dramática. "Eu vi com meus próprios olhos, Viviane. Vi minha mãe pedindo comida na casa dos vizinhos como se fosse uma mendiga." Ao perceber que sua mãe se encolhera de medo com seu tom de voz, ele respirou fundo e impôs um ultimato que não admitia réplicas: "Viviane, eu quero você em casa em 20 minutos. Nós precisamos conversar. Não me faça repetir." Ele desligou o aparelho, cortando qualquer chance de defesa imediata da esposa. Maria das Dores, cujo espírito fora quebrado por meses de humilhação, chorava silenciosamente, temendo ser o pivô de um divórcio. "Filho, não briga com ela por minha causa, por favor. Eu não quero destruir seu casamento", implorou ela, demonstrando uma nobreza que contrastava com a vilania da nora. Maurício ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos frágeis e marcadas pelo tempo e pelo descaso. "Mãe, me escuta bem. Não existe casamento que valha mais que a senhora. Se eu precisar escolher entre qualquer pessoa e a mulher que me deu a vida, eu vou escolher a senhora sempre", declarou ele, selando um compromisso de lealdade eterna. Mariana, que assistia à cena com lágrimas nos olhos, sugeriu que era hora de voltar para o cenário do crime para resolver a situação. Maurício ajudou a mãe a se levantar, notando que as pernas dela quase não sustentavam o próprio peso, e a amparou pela cintura enquanto caminhavam sob o céu estrelado. "Obrigada, Mariana, por tudo", despediu-se a senhora, enquanto o filho se preparava mentalmente para a tempestade. O caminho de volta foi silencioso, mas a mente de Maurício trabalhava febrilmente, transformando sua dor em uma determinação fria de limpar a vida da mãe de toda aquela podridão. Ao entrarem em casa e acenderem as luzes, o ambiente que antes parecia luxuoso agora revelava as marcas da opressão. Maria das Dores tremia de nervosismo, olhando ao redor como se estivesse em território inimigo, sentindo-se uma intrusa na própria morada. "Mãe, senta aqui no sofá. Vou buscar um cobertor", disse ele, tentando devolver um pouco de conforto àquela mulher exausta. Ao entrar no quarto da mãe para buscar o agasalho, Maurício deparou-se com um cenário de desolação. O cômodo estava praticamente vazio, sem lençóis limpos e com um armário despojado de quase todas as roupas de Maria. Procurando por pistas do que fora feito com os pertences dela, ele encontrou uma caixa de sapatos velha sob a cama, contendo as únicas coisas que Viviane não conseguirá roubar: memórias. Uma foto amarelada mostrava Maurício criança, feliz, no colo de uma mãe forte e cheia de vida que fazia bolos para ele. A comparação com a figura definhada sentada na sala foi um golpe brutal. Ele guardou a foto no bolso e voltou para a sala, cobrindo os ombros da mãe com o cobertor grosso e sentando-se ao seu lado para ouvir o restante do plano maquiavélico da esposa. Maria das Dores, sentindo-se finalmente segura para falar, revelou a estratégia mais perversa de Viviane:
o assassinato de sua reputação. Viviane começou a dizer coisas para os vizinhos. Espalhava que eu estava ficando confusa, que inventava histórias, que tinha problemas de memória, relatou ela. Maurício sentiu o sangue ferver ao entender que o isolamento da mãe não fora apenas físico, mas social. Viviane estava preparando o terreno para que, se Maria reclamasse, ninguém acreditasse nela, rotulando-a como uma idosa senil e mentirosa. Isso é absurdo. A senhora sempre teve memória melhor que a minha, protestou ele, chocado com a audácia do crime. A conversa foi interrompida pelo som de um carro estacionando bruscamente na frente da casa e o barulho da chave girando na fechadura. O tempo das explicações em voz baixa havia acabado, agora era o tempo do confronto. Maurício levantou-se, protegendo a mãe com seu corpo, enquanto a porta se abria para revelar a mulher que ele pensava amar, mas que agora via como um monstro. O olhar de Viviane oscilou entre a sogra protegida pelo cobertor e o marido cujos olhos emanavam um desprezo mortal. A verdade estava posta sobre a mesa, e a vida de luxo e mentiras de Viviane estava prestes a desmoronar diante da força de um filho que finalmente acordara. A atmosfera de tensão na sala atingiu um novo patamar quando a campainha tocou, revelando Neuza, a antiga empregada da família. Com os olhos vermelhos e o semblante carregado de angústia, ela não esperou o convite para entrar e correu ao encontro de Maria das Dores, fundindo-se em um abraço que misturava alívio e dor. Maurício, meu menino, posso entrar? Preciso falar com você, disse ela, antes de desabar em lágrimas junto à idosa. Dona Maria, graças a Deus o menino voltou. Graças a Deus, sussurrou Neuza, trazendo consigo o testemunho final de uma crueldade que Maurício ainda lutava para processar em sua totalidade. Neuza sentou-se e começou a relatar o evento que selou sua demissão, revelando que seu único crime fora a compaixão. Ela contou que, ao chegar cedo e notar a fraqueza extrema de Maria, ofereceu-lhe um pão com manteiga, que a senhora devorou com uma vontade desesperadora. Viviane, ao flagrar a cena, reagiu com uma fúria desproporcional. Viviane ficou furiosa. Gritou comigo dizendo que eu estava sabotando a dieta dela, que estava me metendo onde não era chamada. Me demitiu na hora, relatou Neuza, enquanto Maurício cerrava os punhos, incrédulo com a desculpa da dieta usada para mascarar a inanição forçada de sua mãe. O relato de Neuza tornou-se ainda mais sombrio quando ela descreveu um retorno furtivo à casa, semanas depois, para buscar pertences esquecidos. No silêncio da madrugada, ela testemunhou uma cena que assombraria Maurício para sempre, sua mãe revirando o lixo do quintal em busca de restos de um churrasco que Viviane promoverá para as amigas no dia anterior. Ela estava procurando restos de comida. Sua mãe estava catando os pedaços de carne que tinham sobrado e foram jogados fora, disse Neuza, enquanto Maria desabava em soluços. A imagem da mãe disputando migalhas com o descarte, enquanto a esposa esbanjava, era uma brutalidade que a mente de Maurício se recusava a aceitar. Diante do questionamento de Maurício sobre o motivo de não ter sido avisado, a resposta foi a mesma: o isolamento tecnológico. Neuza tentará ligar diversas vezes, mas caíra na mesma armadilha de bloqueios digitais que Viviane arquitetara. O golpe final veio quando a ex-empregada revelou ter ouvido uma conversa telefônica onde a esposa de Maurício zombava da situação. Ela estava rindo, dizendo que finalmente tinha conseguido livrar a casa da velha inconveniente, que estava juntando dinheiro para colocar Dona Maria num asilo, contou Neuza, fazendo o mundo de Maurício girar diante da perspectiva de que sua mãe seria descartada como um objeto indesejado. O barulho do carro de Viviane na garagem anunciou o fim da espera e o início do acerto de contas. Maurício observou pela janela a esposa descer do veículo, ostentando bolsas de grife e uma aparência impecável, um contraste obsceno com a fragilidade da mãe que ela quase destruíra. Ao entrar na sala e deparar-se com o comitê de recepção, Viviane tentou manter sua máscara de falsa cordialidade. Maurício, amor, Neuza, que surpresa você aqui! Pensei que tinha ficado claro que começou ela, mas foi cortada por uma voz que exalava um gelo mortal. Cala a boca. Agora você vai me ouvir e não vai abrir essa boca enquanto eu não terminar de falar, sentenciou Maurício. O confronto escalou rapidamente quando Maurício questionou o paradeiro do dinheiro enviado mensalmente. Viviane,
mantendo sua postura arrogante e defensiva, alegou que estava apenas administrando os recursos para o bem da sogra, que supostamente não sabia cuidar das próprias finanças. Para o bem dela. Minha mãe estava catando comida no lixo, Viviane. Comida no lixo! Gritou ele, sentindo a raiva transbordar. Quando ela tentou novamente usar o rótulo de dramática para descrever Maria, Maurício atirou o diário aos seus pés, exigindo que ela lesse o registro da própria infâmia. Com uma frieza que horrorizou a todos, Viviane leu em voz alta o relato do aniversário de 70 anos e do bolo retirado do lixo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela voz trêmula de Maurício apontando que, enquanto ela gastava com futilidades, sua mãe passava fome na mesma casa. Eu não sabia que era aniversário dela, balbuciou Viviane, tentando uma defesa pífia que foi imediatamente esmagada pelo marido. Vocês moram na mesma casa há 5 anos, rebateu ele, percebendo que a negligência não fora apenas financeira, mas um apagamento total da existência daquela senhora. Foi então que Maria das Dores se levantou, recusando o apoio físico para sustentar-se em sua própria dignidade. Ela olhou para Nora não com ódio, mas com o peso de quem já sacrificou tudo pela vida. Sabe o que dói mais, Viviane? Não é a fome, não é o frio, é o desprezo. É você me olhar como se eu fosse um inseto, um problema a ser resolvido, disse a idosa com uma firmeza surpreendente. Ela relembrou seus anos de luta, os 2 empregos, as noites em claro e o sacrifício de sua única aliança para garantir o futuro do filho que Viviane agora tentava isolar. As palavras de Maria foram um testamento de resiliência contra a ingratidão. Você que pegou o meu filho pronto, educado, trabalhador, bem-sucedido. Você não teve que fazer nada, só colher os frutos do que eu plantei e me tratou como lixo, finalizou a mãe, deixando Viviane sem palavras pela primeira vez. Naquele instante, Maurício olhou para a mulher com quem dividira a vida e não viu mais a beleza ou o charme que o conquistaram. Viu apenas uma estranha cujas mãos estavam manchadas pela covardia de maltratar quem não podia se defender. O destino de Viviane foi traçado naquele silêncio mortal que se seguiu ao desabafo de Maria. Maurício não apenas enxergou a verdadeira face da esposa, mas compreendeu que sua própria jornada de redenção começaria com a expulsão daquele mal de suas vidas. Ele caminhou até a porta e a abriu, indicando que o luxo que ela tanto prezava não tinha mais lugar ali. Saia desta casa agora. E não leve nada que o meu dinheiro, ou o dinheiro que você roubou da minha mãe, tenha comprado. Você vai sair exatamente como deixou o coração da minha mãe, vazia, ordenou ele, enquanto se preparava para reconstruir, tijolo por tijolo, a paz e a fartura que Maria das Dores sempre mereceu. Maurício observava Viviane com um misto de repulsa e incredulidade, incapaz de reconhecer naquela figura a mulher carismática com quem se casara. Diante dele, restava apenas uma estranha cruel, alguém que transformará o lar em um campo de tortura psicológica para uma idosa indefesa. Com uma calma gélida que antecedia a tempestade, ele proferiu a sentença final: sabe o que você vai fazer agora? Vai subir lá em cima, vai pegar suas coisas e vai sair da minha casa. Amanhã de manhã, meu advogado vai entrar em contato com você. Viviane, surpresa com a firmeza do marido, tentou uma última reação arrogante, perguntando se ele estava realmente a expulsando, ao que ele respondeu sem hesitar: estou. Por causa dela, por causa da minha mãe. E não é nem por causa dela, é por causa de você. Do que você fez? Do que você... A saída de Viviane foi marcada por uma última ameaça vazia, mas Maurício não cedeu ao medo ou à hesitação. Quando ela afirmou que ele se arrependeria, ele rebateu com a dor de quem carregava o peso da omissão: não. Eu já me arrependo. Me arrependo de ter confiado em você, de ter escolhido você ao invés de passar tempo com minha mãe. Mas isso acaba hoje. O bater da porta selou o fim de um ciclo de abusos. No sofá, o abraço entre Maurício, Maria das Dores e Neuza serviu como um batismo de alívio, um momento onde as lágrimas finalmente lavavam a dor de 2 meses que pareceram séculos de abandono. Entretanto, o amanhecer trouxe consigo uma nova camada de horror, provando que a crueldade de Viviane era mais profunda do que a simples privação de alimentos. Maurício passou a noite em vigília ao lado da mãe, mas, assim que os primeiros raios de sol tocaram o escritório, ele mergulhou nos extratos bancários.
O que encontrou foi um rastro de saques e transferências sistemáticas que faziam seu sangue ferver. O dinheiro não ficava parado nem 24 horas na conta, percebeu ele, notando que os R$ 5.000 depositados mensalmente eram desviados para uma conta desconhecida assim que caíam no sistema. A investigação digital, auxiliada por seu contador Bruno, revelou que o esquema era uma empreitada familiar de mau caratismo. A conta de destino pertencia a Carla Mendes, irmã de Viviane, evidenciando que a traição fora planejada em conjunto. Além do desvio direto, Maurício descobriu que Viviane abrirá cartões de crédito e fizera empréstimos vultosos no nome de sua mãe, acumulando uma dívida de R$ 80.000. Ao ver Maria parada na porta do escritório, frágil sob o cobertor, ele perguntou sobre documentos assinados, ao que ela respondeu com inocência: assinei sim. Ela disse que era para renovar meu cadastro no banco que tinha mudado o sistema. O impacto da notícia deixou Maria das Dores pálida e sem fôlego. Maurício tentou acalmá-la, explicando que ela fora enganada por uma criminosa, mas a realidade bateu à porta literalmente na forma de um oficial de justiça. O homem de terno trazia uma intimação de cobrança de uma dívida não paga de R$ 50.000, com a assinatura trêmula da idosa devidamente reconhecida em cartório. A senhora tem 15 dias para quitar o débito ou os bens serão penhorados, alertou o oficial, entregando o papel que comprovava como Viviane usará a confiança da sogra para hipotecar o pouco que lhe restava. Sentado ao lado da mãe, Maurício tentou reconstruir os passos daquela fraude. Maria lembrou-se de ter sido levada ao cartório sob o pretexto de registrar documentos da casa, sem imaginar que estava assinando sua própria ruína financeira. Eu não entendo essas coisas, filho. Ela disse que era só assinar, que era procedimento padrão. Me enganou, soluçou ela, sentindo-se culpada por uma maldade que sua alma gentil jamais conseguiria conceber. O filho segurou suas mãos com força, prometendo que nenhum bem seria tomado e que a justiça seria feita com o mesmo rigor com que ela fora enganada. Neuza chegou logo em seguida, trazendo o conforto do pão quente e do leite, tentando restaurar a rotina de cuidado que fora interrompida. Enquanto observava a mãe comer com a gratidão de quem conheceu a fome extrema, Maurício questionou a empregada sobre as visitas de Carla, a irmã de sua agora ex-esposa. Neuza hesitou, mas a gravidade da situação a obrigou a falar a verdade sobre o que ouvirá nos corredores da casa. Elas ficavam conversando no quarto, rindo alto. Riam da Dona Maria. Ouvi Carla dizendo que idoso era um peso morto na família, que só dava despesa, relatou a funcionária com tristeza. A revelação de que Viviane e Carla tratavam a existência de sua mãe como um problema a ser resolvido transformou a dor de Maurício em uma determinação implacável de retaliação legal. Ele percebeu que a intenção de Viviane nunca foi apenas o dinheiro, mas a destruição total da dignidade de Maria para que o caminho ficasse livre para sua herança e seu asilo. Viviane concordou e disse que estava resolvendo o problema, continuou Neuza, expondo o sadismo por trás do plano de internação forçada que estava sendo orquestrado enquanto Maurício viajava pelo mundo. O café da manhã, que deveria ser um momento de paz, tornou-se o conselho de guerra de um filho ferido. Maurício já não via apenas dívidas e fraudes, ele via uma tentativa de assassinato social. Ele olhou para os papéis do oficial de justiça e para o diário da mãe sobre a mesa, compreendendo que as provas que possuía eram suficientes para levar não apenas Viviane, mas também sua cúmplice à prisão. Ele não descansaria enquanto o patrimônio e a paz de Maria não fossem restaurados, e enquanto aquelas mulheres não pagassem por cada grama de peso perdido pela idosa. A história de Maria das Dores estava prestes a tomar um rumo de justiça poética. Maurício pegou o telefone e começou a mobilizar sua rede de contatos, decidido a transformar a vida de Viviane em um deserto financeiro e jurídico, tal qual ela tentará fazer com sua mãe. Enquanto Maria descansava, protegida pela lealdade de Neuza e pelo amor redescoberto do filho, o contra-ataque começava. O pesadelo estava longe de acabar, mas agora as cartas estavam na mão de quem tinha o poder de mudar o jogo. A última peça do quebra-cabeça de traição se encaixou quando Neuza revelou que Carla, a irmã de Viviane, acabará de inaugurar uma loja de luxo. Maurício compreendeu imediatamente que o sustento de sua mãe fora sacrificado para financiar o empreendedorismo da cunhada. Ele ligou para Bruno, seu contador, e em poucos minutos recebeu a confirmação de que o dinheiro de Maria das Dores pagará aluguéis, reformas e fornecedores. Furioso,
ele se levantou da mesa com tal ímpeto que quase derrubou a cadeira. Vou resolver isso agora, declarou ele, enquanto a mãe, mantendo sua essência bondosa apesar de toda a dor, tentava contê-lo. Ele beijou a testa de Maria e prometeu, não vou fazer nada errado, mãe. Só vou buscar o que é seu por direito. Ao chegar ao shopping mais caro da cidade, Maurício deparou-se com a vitrine suntuosa da loja de Carla, um monumento erguido com o suor e a fome de sua mãe. Ele entrou no estabelecimento e esperou que a última cliente saísse antes de confrontar a cunhada, que exibia um sorriso carregado de falsidade. Maurício, que surpresa! Veio conhecer minha loja, perguntou ela, mas o tom de Maurício foi cortante como uma lâmina. Vim saber quanto do dinheiro da minha mãe você usou para abrir esse lugar, disparou ele, jogando os extratos bancários sobre o balcão e revelando o desvio de R$ 100.000. A máscara de Carla caiu rapidamente, dando lugar a um desprezo frio e uma tentativa pífia de justificar o roubo. Sua mãe não precisava daquele dinheiro todo. Ela não faz nada, só fica em casa, afirmou ela, demonstrando que a desumanização de Maria era um valor compartilhado entre as irmãs. Maurício, contendo a vontade de explodir, retrucou com uma voz perigosamente baixa, ela não faz nada. Minha mãe estava catando comida no lixo enquanto você comprava araras de roupas caras. Quando Carla tentou novamente rotular a sogra como dramática, Maurício decidiu que a discrição não seria mais uma opção. Elevando a voz para que todos no corredor e na loja pudessem ouvir, Maurício denunciou o crime em praça pública. Quero que todo mundo saiba que esta loja foi construída com dinheiro roubado de uma senhora de 70 anos que passou fome por causa de vocês, gritou ele, atraindo olhares curiosos e celulares que começaram a filmar a cena. Carla, vermelha de vergonha, sussurrou para que ele parasse de fazer cena, mas Maurício foi implacável. Você tem 48 horas para devolver cada centavo. Ou eu registro o boletim de ocorrência e você explica para a polícia de onde veio o dinheiro, sentenciou ele, antes de deixar a loja sob os aplausos dos presentes. No caminho de volta, uma nova ligação de Bruno trouxe informações ainda mais alarmantes. Além dos empréstimos e saques, Viviane abrirá uma conta offshore e já desviara R$ 200 mil, planejando uma fuga para Portugal na semana seguinte. Ela estava planejando sair do país. Já tinha comprado passagem para a semana que vem, informou o contador. O plano era sinistro, roubar tudo, deixar Maria endividada e desaparecer antes que Maurício pudesse agir. O filho percebeu que não lutava apenas contra uma má administração, mas contra um esquema de estelionato e abandono de incapaz meticulosamente planejado. Ao chegar em casa, Maurício encontrou um cenário que parecia um oásis de paz em meio à guerra. Maria e Neuza estavam na cozinha fazendo bolo, e o aroma de baunilha preenchia o ar. O sorriso da mãe, ainda que frágil, era o combustível que ele precisava para continuar. Conseguiu resolver, filho? Perguntou ela, com esperança nos olhos. Ainda não, mãe, mas vou conseguir, respondeu ele, ocultando o fato de que a batalha estava apenas começando e que o golpe sofrido por ela atingia proporções que ela sequer poderia imaginar. Enquanto a cozinha era preenchida por conversas baixas e risos de reconstrução, Maurício notou um envelope de papel pardo sobre a mesa do escritório. Sem remetente, apenas com seu endereço escrito à mão, o volume parecia carregar uma energia negativa. Algo no fundo de sua alma gritava que o conteúdo seria o golpe de misericórdia. Ele se isolou no escritório para abrir o documento e, ao ler as primeiras linhas, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não pode ser. A casa, balbuciou ele, percebendo que a vilania de Viviane ultrapassara os limites da conta bancária. Os papéis eram documentos oficiais de transferência de propriedade, devidamente carimbados e assinados. Maurício leu e releu, sentindo o sangue fugir do rosto ao compreender que a casa onde ele nascerá e crescerá, o único teto que sua mãe conhecia e amava, não pertencia mais a eles. Viviane, aproveitando-se das procurações e da confiança de Maria, vendera o imóvel para um terceiro, ou pior, para uma de suas empresas de fachada, deixando a sogra tecnicamente sem teto no crepúsculo da vida. Ela roubou a história dela. Roubou o chão dela, pensou Maurício, com o coração em frangalhos. O desespero tomou conta dele ao imaginar como contaria à mãe que o lugar que guardava as memórias de seu falecido pai e de toda uma vida de sacrifício fora alienado por uma assinatura enganosa.
O envelope pardo era o testemunho silencioso de que Viviane pretendia deixar Maria não apenas com fome, mas na rua. Maurício olhou pela janela do escritório e viu a luz da cozinha acesa, onde a mãe ainda mexia a massa do bolo, ignorando que o próprio teto acima de sua cabeça já não lhe pertencia legalmente. O peso daquele papel em suas mãos era o peso de uma traição absoluta. Maurício sabia que, ao contar a verdade, o coração de Maria das Dores, que já havia suportado a fome e o desprezo, poderia não resistir à perda de seu lar. Ele guardou os documentos na gaveta, trancando-a com força, enquanto sua mente já articulava uma nova estratégia de guerra. Ele não apenas recuperaria o dinheiro, ele anularia cada contrato e cada transferência, custasse o que custasse. A batalha agora era pelo direito de Maria de morrer na mesma casa onde ensinara seu filho a dar os primeiros passos. O choque de descobrir que sua própria casa fora transferida para o nome de Viviane paralisou Maurício. O imóvel, onde sua mãe residia há mais de 40 anos e onde cada tijolo guardava a memória de seu falecido pai, havia sido roubado através de uma assinatura forçada há apenas 3 semanas. Junto aos documentos, uma carta de Joaquim, o vizinho, revelava a cena de horror no cartório. Maurício, achei que você precisava saber. Vi quando Viviane levou sua mãe no cartório. Dona Maria estava chorando, dizendo que não queria assinar. Viviane segurou o braço dela e praticamente forçou ela a entrar. A crueldade de Viviane não tinha limites. Ela não queria apenas o dinheiro, ela queria pagar o porto seguro de Maria das Dores. Maria entrou no escritório trazendo um pedaço de bolo, mas o clima pesado denunciou o segredo. Ao ver os documentos, o prato quase escapou de suas mãos trêmulas e a verdade veio à tona. Ela pegou minha casa, sussurrou ela, com uma voz tão frágil que parecia prestes a se quebrar. Maurício tentou acalmá-la, garantindo que a fraude seria anulada judicialmente, mas Maria desabou ao lembrar da mangueira que o marido plantara e de cada lembrança ali guardada. Esta casa é tudo que eu tenho, Maurício. É onde você nasceu. Onde guardei cada lembrança nossa, lamentou ela, enquanto o filho se ajoelhava para prometer que ninguém tiraria o teto de sua cabeça. A indignação pessoal de Maurício transformou-se em uma causa comunitária quando um grupo de vizinhos bateu à porta. Lúcia, Mariana, Joaquim e Célia trouxeram uma revelação ainda mais sinistra. Viviane não agia sozinha, ela havia sistematizado o abuso. Joaquim, com expressão grave, tomou a palavra para explicar a extensão do mal. Precisamos contar uma coisa, algo que descobrimos hoje de manhã. Viviane não fez isso só com Dona Maria. Segundo os relatos, outras famílias da região estavam sofrendo golpes idênticos, com idosos perdendo suas aposentadorias para parentes que seguiam uma cartilha perversa. A descoberta de que Viviane transformará o sofrimento alheio em um modelo de negócio foi o golpe final na reputação da vilã. Mariana mostrou as mensagens de um grupo de WhatsApp onde Viviane prestava consultoria sobre como isolar os idosos e tomar seus bens. Bloqueie o número da mãe no telefone do filho. Espalha que ela está com problemas de memória, diziam as instruções frias. Maurício, horrorizado, descobriu que pelo menos 15 famílias haviam sido vítimas daquela gestão financeira familiar. A ganância de sua esposa era, na verdade, uma rede de exploração organizada que lucrava com a vulnerabilidade alheia. Diante do horror compartilhado, uma força inesperada surgiu em Maria das Dores. Mesmo magra e debilitada, ela se levantou e, com um brilho novo nos olhos, decidiu que o silêncio e a vergonha haviam acabado. Precisamos fazer alguma coisa. Não é só sobre mim, é sobre todas essas pessoas, declarou ela, inspirando a todos na sala. Ela admitiu que o medo de causar problemas ao filho quase a fizera perder tudo, mas que agora sua missão era impedir que outras mães passassem pelo mesmo pesadelo. Não posso deixar que outros filhos descubram tarde demais, afirmou, selando seu destino como líder daquela resistência. A casa de Maurício transformou-se, nas horas seguintes, em um centro de operações contra o crime organizado por Viviane. Vizinhos chegavam a todo momento com novos relatos, documentos e provas de abusos financeiros contra os idosos do bairro. Neuza servia café incansavelmente enquanto as vítimas se uniam, compartilhando dores que antes eram vividas na mais profunda solidão. Célia, representando a união do bairro, garantiu o apoio total. Vocês não estão sozinhos. O bairro inteiro está aqui.
Vamos juntar todas as vítimas. E vamos fazer essa mulher pagar. No escritório, a perícia técnica de Bruno trouxe a prova definitiva que faltava para levar o caso à esfera policial. Ao analisar os registros do cartório, ele confirmou que a assinatura de Maria na escritura da casa era uma falsificação grosseira. Consegui acessar os registros do cartório. A assinatura da senhora na escritura não bate com as outras arquivadas, é falsificação, explicou o contador, trazendo o alívio imediato para a dona da casa. Aquela prova não apenas devolveria a propriedade a Maria, mas serviria como principal pilar para o processo criminal contra Viviane por estelionato e falsidade ideológica. Pela janela, Maurício observava a união dos vizinhos em volta da mangueira no quintal, percebendo que aquela batalha transcendera os muros de sua residência. Era um movimento de proteção aos que não podem se proteger sozinhos, uma rede de amor e vigilância que Viviane jamais imaginou encontrar. Maria aproximou-se do filho e, segurando sua mão com uma firmeza que há muito não demonstrava, perguntou com esperança: "Você acha que vamos conseguir?" Maurício, sentindo pela primeira vez que a justiça estava ao alcance, sorriu e respondeu: "Eu tenho certeza, mãe. Nós já conseguimos." A estratégia agora era implacável. Eles levariam o dossiê completo à delegacia, expondo não apenas o crime contra Maria, mas toda a rede de consultoria de Viviane. O plano de fuga para Portugal seria frustrado por uma ordem de prisão, e a loja de Carla seria o primeiro bem a ser bloqueado para ressarcir as vítimas. Maurício sabia que os R$ 80,000 em dívidas e os R$ 200,000 desviados seriam apenas o começo da conta que as duas irmãs teriam que pagar perante a lei e perante a sociedade que elas tentaram destruir. Ao final daquela noite longa, o cheiro de bolo de baunilha finalmente trouxe uma sensação de lar verdadeiro. Maria das Dores, a mulher que fora reduzida a pedir comida no lixo, agora dormia sob o teto que lhe pertencia por direito, guardada por um filho que aprenderá que o sucesso sem o cuidado com as raízes é uma árvore sem vida. O pesadelo de Viviane estava apenas começando, enquanto o renascimento de Maria e de todo o bairro era uma realidade sólida, escrita com a tinta da verdade e o papel da coragem. A promessa de Maurício de que, juntos, eles venceriam qualquer obstáculo, ganhou um novo fôlego ao amanhecer, mas por um motivo que nenhum dos dois previra. O sol trouxe consigo uma avalanche digital. O vídeo do confronto no shopping viralizara, atingindo milhões de visualizações e despertando um clamor nacional por justiça. Maurício acordou com o celular transbordando de notificações e mensagens de apoio de pessoas que reviviam dramas semelhantes em suas próprias famílias. Ao encontrar a mãe na cozinha, percebeu nela uma serenidade renovada. "A senhora está bem com isso?" perguntou ele, preocupado com a exposição, ao que Maria respondeu com uma sabedoria altruísta: "Estou." "Sabe por quê? Porque se minha história ajudar uma pessoa a não passar pelo que passei, então valeu a pena." Decidida a resgatar os laços perdidos, Maurício sugeriu um gesto simples, mas carregado de simbolismo: fazer o bolo de chocolate que ela lhe ensinara na infância. Enquanto misturavam os ingredientes, o ambiente foi tomado por risos e correções afetuosas, como se o tempo tivesse retrocedido para uma época em que o amor era medido em colheres de açúcar. No entanto, em meio ao preparo, Maria soltou uma frase que paralisou o filho: "Eu descobri uma coisa nesses 2 meses." "O quê, mãe?" "Que o pior tipo de fome não é de comida, é de abraço, é de conversa, é de sentir que alguém se importa." Maurício sentiu o peso daquelas palavras, percebendo que sua presença física valia mais que todos os depósitos bancários que fizera. A conversa aprofundou-se em uma confissão mútua de culpas e proteções equivocadas. Maria revelou que percebera as intenções de Viviane muito antes, mas escolhera o silêncio para não destruir a felicidade e o foco profissional do filho. "Achei que sendo forte, aguentando tudo sozinha, estava protegendo você, mas na verdade estava só me machucando e deixando você longe", confessou ela, entre lágrimas. Maurício, abraçando-a no meio da cozinha impregnada pelo cheiro de chocolate, compreendeu que ambos haviam tentado se proteger através do isolamento, criando um abismo que a vilania de Viviane soube explorar com maestria. O momento de introspecção foi interrompido pela campainha, revelando uma Viviane irreconhecível na soleira da porta. Longe da arrogância habitual, ela parecia desmoronada, com roupas amarrotadas e o rosto inchado de tanto chorar.
Maurício, ainda movido pela raiva, tentou impedi-la de entrar, mas a compaixão de Maria prevaleceu. Deixa ela entrar, filho. Ela precisa falar e eu preciso ouvir, disse a idosa, demonstrando uma superioridade moral que deixou o filho sem palavras. Viviane entrou de forma hesitante, sentando-se diante da mulher que quase destruíra, enquanto Maurício vigiava a cena como um sentinela implacável. Viviane começou seu relato com um pedido de perdão que soou como um sussurro trêmulo, mas logo mergulhou nas raízes traumáticas de sua conduta. Ela narrou uma infância de privações extremas e humilhações, onde a fome e a pobreza deixaram cicatrizes que nunca cicatrizaram. Prometi para mim mesma que quando crescesse, nunca mais ia passar necessidade, justificou ela, revelando que o medo da escassez se transformará em uma obsessão patológica por segurança financeira. Para ela, o dinheiro não era luxo, mas um escudo contra o passado que ela temia ver repetido no futuro. A revelação mais perturbadora, porém, foi o papel que Maria das Dores desempenhava na mente distorcida de Viviane. Ela admitiu que via na sogra o espelho de tudo o que temia se tornar, uma mulher dependente e fragilizada pela idade. Cada vez que olhava para Dona Maria, via minha mãe, via o futuro que eu não queria. E ao invés de ter compaixão, tive raiva, confessou, expondo uma ferida aberta pela morte de sua própria mãe em um hospital público enquanto ela viajava. O silêncio que se seguiu na sala era pesado, carregado de uma complexidade emocional que misturava a monstruosidade de seus atos com a tragédia de sua história pessoal. Maurício ouvia tudo com os braços cruzados, lutando entre o desprezo e uma ponta de compreensão psicológica, mas sem deixar que isso diminuísse a gravidade do crime cometido. Maria, por outro lado, mantinha os olhos fixos na nora, processando a ideia de que fora usada como um bode expiatório para os traumas de outra pessoa. Eu projetei meu medo nela, continuou Viviane, admitindo que sua ganância era, no fundo, um pânico descontrolado de voltar à miséria de onde viera. A confissão não apagava o roubo da casa ou a fome imposta, mas humanizava o monstro que Maurício pensava conhecer. Mesmo diante da tragédia familiar de Viviane, a realidade dos fatos permanecia inalterada, o asilo planejado, as contas desviadas e a falsificação de assinaturas. Maurício sabia que a explicação não servia como absolvição legal. Não tem lógica, eu sei. Mas na minha cabeça distorcida, achei que quanto mais dinheiro eu juntasse, mais seguro estaria, disse Viviane, tentando inutilmente justificar por que o conforto de uma implicava na agonia da outra. O contraste entre a busca egoísta por segurança e a generosidade de Maria, que mesmo faminta queria proteger o filho, nunca fora tão evidente. A tensão na sala era quase palpável enquanto o bolo de chocolate terminava de assar, criando um contraponto irônico entre o aroma acolhedor e a frieza das revelações. Maria das Dores, a grande vítima daquela história, olhou para Viviane e viu apenas uma mulher perdida em seus próprios fantasmas. A justiça agora seguiria dois caminhos distintos, o espiritual, onde o perdão era uma possibilidade remota, e o jurídico, onde Maurício não pretendia recuar 1 milímetro sequer na punição pelos crimes financeiros e pelos maus tratos. A visita de Viviane terminou sem promessas de reconciliação, mas com a verdade exposta em sua forma mais crua. Maurício a acompanhou até a porta, deixando claro que a lei seguiria seu curso independentemente de seu passado sofrido. Ao voltar para a cozinha, ele encontrou a mãe retirando o bolo do forno, o sorriso triste, mas o olhar focado no presente. Eles comeriam aquele bolo juntos, saboreando não apenas o chocolate, mas a liberdade conquistada através da verdade, enquanto o Brasil acompanhava, através das telas, o desfecho de uma luta que se tornará o símbolo da dignidade dos idosos. Maria das Dores levantou-se devagar e, em um gesto que paralisou a sala, ajoelhou-se diante de Viviane, nivelando seus olhares. O silêncio era absoluto enquanto a idosa buscava o fundo da alma daquela que a fizera sofrer. Com uma serenidade que apenas os verdadeiramente fortes possuem, ela pronunciou as palavras que ninguém esperava: Viviane, olha para mim. Eu perdoo você. O choque foi imediato para Maurício e para a própria Viviane, que mal podiam acreditar no que ouviam. Maria continuou, explicando que o perdão era o seu próprio caminho para a liberdade. Eu perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mereço não carregar raiva no coração. E você precisa buscar ajuda, precisa curar essa dor que carrega antes que destrua sua vida completamente.
Viviane desabou em prantos sobre os ombros da mulher que outrora torturara, recebendo uma misericórdia que desafiava a lógica da vingança. No entanto, Maria, agindo com a sabedoria de quem conhece o valor da justiça, afastou-se e deixou claro que a impunidade não fazia parte do pacote. Perdoar não significa esquecer. Você vai devolver cada centavo, vai responder pelos seus atos e vai aprender que dor não se trata com mais dor, sentenciou a mãe, reafirmando que a redenção exigia reparação. Viviane, entre soluços de arrependimento genuíno, garantiu que os bens seriam devolvidos e que Carla já estava liquidando o estoque da loja para ressarcir as dívidas. Maurício confirmou as palavras da ex-esposa ao checar o celular e ver uma mensagem de Bruno detalhando o retorno de R$ 120 mil para a conta de sua mãe. A casa, o tesouro maior de Maria, também estava em processo de reversão legal após Viviane assinar os documentos necessários. Antes de partir definitivamente para sua cidade natal, Viviane olhou para Maria com um respeito profundo. Dona Maria, a senhora é mais forte que eu jamais serei. E tem sorte de ter um filho que te ama tanto. Quando a porta se fechou, Maurício questionou o perdão, e Maria deu a lição final: raiva é um peso que só machuca quem carrega. E eu já carreguei peso demais nesses 2 meses. A atmosfera de reconciliação foi selada na cozinha, onde o cheiro de bolo de chocolate chamou os dois de volta à realidade. O bolo estava perfeito, e a primeira fatia compartilhada trouxe o gosto da infância e da paz restaurada. No entanto, a vida pessoal deles estava prestes a se tornar pública. A campainha tocou novamente, revelando uma equipe de televisão. Maurício Santos, sou Amanda da Rede Nacional. O vídeo do shopping viralizou. O Brasil inteiro quer ouvir a história de vocês. Podemos conversar? Perguntou a repórter. Maria, trocando um olhar cúmplice com o filho, assentiu. Era hora de transformar a dor individual em um propósito coletivo para salvar outros idosos. A entrevista no horário nobre foi um marco divisor. Lado a lado, sob os holofotes do estúdio, Maurício e Maria enfrentaram as câmeras para expor as feridas abertas da negligência e do abuso. Maurício segurava a mão da mãe enquanto ela narrava, com uma coragem inabalável, os detalhes da fome, do isolamento e do sentimento de invisibilidade. Milhões de brasileiros assistiram, em silêncio absoluto, Maria descrever o vazio da alma. A pior parte não era passar fome no corpo, era passar fome de abraço. Era achar que seria melhor para todo mundo se eu simplesmente desaparecesse. As palavras de Maria ecoaram como um manifesto de dignidade humana, atravessando as telas e atingindo corações em todo o país. Ao ser questionada sobre o que diria outros pais e filhos, ela foi enfática: não fiquem calados. Não tenham vergonha. Falar é o primeiro passo para se libertar. E para vocês, filhos e filhas, liguem para seus pais hoje. Um telefonema pode salvar uma vida. O impacto foi instantâneo, transformando o programa no assunto mais comentado do Brasil, provocando uma onda de reflexão sobre como a sociedade trata seus anciãos e a importância da vigilância afetiva. A repercussão chegou às esferas governamentais na manhã seguinte, quando o prefeito da cidade convocou Maurício e Maria para uma reunião urgente. Emocionado, ele confessou que a história o tocará pessoalmente, lembrando-se de sua própria mãe. Ele apresentou um projeto ambicioso para criar um centro de acolhimento e proteção jurídica para idosos vulneráveis. Apontando para o nome no computador, ele revelou: Centro de Apoio Maria das Dores. E não só em seu nome, a senhora seria a coordenadora. Quem melhor para ajudar do que alguém que passou pelo mesmo? Ver os olhos da mãe brilharem com um novo senso de utilidade e missão foi a maior recompensa para Maurício. Maria aceitou o desafio prontamente, percebendo que sua sobrevivência ganhará um significado muito maior do que apenas recuperar sua casa e seu dinheiro. 3 meses depois, o Centro Maria das Dores foi inaugurado em uma manhã ensolarada, cercado por vizinhos, autoridades, principalmente, por idosos que finalmente sentiam que tinham um lugar seguro para gritar suas dores e encontrar apoio real. A inauguração foi uma festa da comunidade, onde Neuza, Mariana e Joaquim celebraram a vitória de uma vizinha que se tornará símbolo nacional de resiliência. Maurício observava a mãe, agora recuperada fisicamente e vestida com uma autoridade natural, acolhendo cada novo rosto que chegava ao centro em busca de ajuda.
Ele percebeu que a casa que Viviane tentará roubar agora se estendia para todo aquele complexo de acolhimento, onde o afeto e a lei andavam de mãos dadas para garantir que ninguém mais fosse deixado para trás. O legado de Maria das Dores estava selado não apenas em placas de bronze, mas em cada vida que seria salva pelo centro. Maurício finalmente entendeu que o sucesso de um homem não se mede pela marca do carro que dirige, mas pela segurança e pelo sorriso da mãe que o criou. Ao final do dia, enquanto voltavam para casa, o filho sabia que a história deles não era mais sobre um crime, mas sobre a capacidade humana de perdoar, lutar e transformar a sombra em luz. Maria cortou a fita vermelha com as mãos que antes tremiam de fome, mas que agora estavam firmes de propósito e dignidade. Quando a multidão aplaudiu calorosamente, Maurício viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Dessa vez, eram lágrimas de realização ao saber que sua dor não fora em vão. No primeiro mês de funcionamento, o centro atendeu 120 idosos que sofriam em silêncio e finalmente encontraram voz. Maurício criou um fundo permanente para manter o projeto, destinando metade do dinheiro recuperado de Viviane diretamente para a causa. Neuza voltou a trabalhar, mas não como empregada, e sim como assistente pessoal de Maria, tornando-se sua dupla inseparável na missão de oferecer ajuda e esperança. Os vizinhos que apoiaram Maria tornaram-se voluntários dedicados, transformando o centro em um coração pulsante para o bairro. Lúcia dava aulas de artesanato, Mariana ensinava receitas na cozinha comunitária e Joaquim agilizava os processos jurídicos. Numa terça-feira, uma senhora de 80 anos chamada Helena chegou ao centro, magra e assustada, carregando as mesmas marcas de sofrimento que Maria conhecia tão bem. Meu nome é Helena. Vi a entrevista da senhora na televisão. Meu neto está fazendo comigo o que fizeram com a senhora, confessou ela. Maria segurou sua mão com firmeza e garantiu: você não está mais sozinha, Helena. Aqui você tem família. Naquela noite, o aroma de bolo de chocolate tomava conta da casa, celebrando a tradição semanal entre mãe e filho. Maurício trouxe uma notícia que faria a história de Maria transcender as fronteiras da cidade. Mãe, recebi uma ligação do Ministério dos Direitos Humanos. Querem expandir o modelo do centro para outras cidades. Dona Maria das Dores vai virar um projeto nacional, anunciou ele, orgulhoso. Maria sentou-se devagar, processando a magnitude daquelas palavras, enquanto Maurício se ajoelhava diante dela, reconhecendo o milagre que ela operara ao transformar a própria tragédia em um farol de cura para milhares. Maria segurou o rosto do filho com as mãos que um dia cataram comida no lixo, mas que agora transbordavam amor e força. Ela compartilhou a lição mais valiosa que aprenderá naquele vale escuro: aprendi que a gente nunca está sozinho de verdade. Aprendi que falar sobre a dor diminui ela e que o amor de um filho vale mais que qualquer riqueza deste mundo. Maurício, com o coração transbordante, respondeu com humildade: eu que aprendi com a senhora, mãe. Aprendi que dinheiro sem presença não vale nada e que a pessoa mais rica do mundo é quem tem mais no coração. Um ano depois, o quintal sob a mangueira estava repleto de risadas de crianças, netos dos idosos do centro que vinham visitar a vovó Maria. Maurício observava da porta, feliz ao ver o sorriso da mãe, que voltará mais forte e verdadeiro do que nunca. À noite, no silêncio do lar, Maria apoiou a cabeça no ombro do filho e fez uma revelação surpreendente. Filho, posso te dizer uma coisa. Eu não mudaria nada do que passei. Se não tivesse passado por aquilo, não teria descoberto minha missão. Às vezes, Deus permite que a gente passe pelo vale escuro para que aprendamos a ser luz para quem ainda está lá, refletiu ela. Maria sentia-se completa e em paz, sabendo que sua vida agora tinha um propósito inabalável e que o amor de seu filho era real. Hoje eu sou mais feliz do que era antes, porque agora eu sei que tenho um filho que me ama de verdade e que minha vida importa, disse ela, recebendo um beijo carinhoso na testa. Maurício reafirmou que ela sempre importara, lamentando apenas a demora em perceber a joia que tinha em casa. A gratidão de Maria não era apenas por ter sobrevivido, mas por ter reconectado sua alma com a do filho de uma forma que o luxo jamais permitiria. Antes de adormecer, Maria pediu ao filho que fizesse promessas solenes para garantir a continuidade de seu legado. Promete que vai contar minha história para seus filhos quando eles nascerem. Que vai ensinar eles a valorizar os mais velhos e nunca deixar ninguém invisível, perguntou ela, preocupada com as futuras gerações.
Maurício prometeu prontamente, entendendo que a história de sua mãe era um manual de humanidade. Maria também pediu que ele continuasse o trabalho do centro caso ela viesse a faltar, dando voz aos que permaneciam no silêncio do abandono. Maurício observou o rosto de Maria enquanto ela dormia, vendo ali não mais uma vítima, mas uma heroína nacional. Naquela mesma noite, em diversos cantos do país, outros filhos ligavam para suas mães, inspirados pela coragem daquela mulher. Idosos encontravam coragem para denunciar abusos e famílias se reconciliavam antes que o tempo se esgotasse. A história de Maria das Dores tornará-se um lembrete global de que a verdadeira família se constrói com a presença constante, o respeito mútuo e o cuidado com aqueles que um dia cuidaram de nós. 2 anos após o início daquela jornada de dor, o Centro Maria das Dores já havia transformado a vida de mais de 5.000 idosos em todo o Brasil. A expansão do projeto nacional garantiu que o modelo de acolhimento e proteção jurídica chegasse aos lugares mais remotos, combatendo a invisibilidade da terceira idade. Maria, agora uma figura respeitada e amada, via seu nome associado não à fome que passará, mas à esperança que distribuía. Cada vida salva era um tributo ao seu sacrifício e à sua capacidade de perdoar o imperdoável para encontrar a própria paz. O legado de Maria das Dores ecoaria por gerações, ensinando que o sucesso sem família é um deserto vazio. Maurício manteve sua promessa, transformando a gestão do centro em sua maior prioridade, garantindo que o brilho nos olhos de sua mãe nunca mais se apagasse. A história terminava onde começara, na cozinha cheirando a bolo de chocolate, mas agora com a mesa farta de amor, dignidade e a certeza de que a pessoa que segura sua mão no primeiro passo merece ser carregada com honra até o último.